E olha só, gente, você se autossabota? Mas o que será que é autossabotagem? Como ela pode nos prejudicar nas nossas tarefas diárias e principalmente no ambiente de trabalho? Vamos conferir nessa matéria. Veja aí. E você sabe o que é autossabotagem? Você tem o costume de se autossabotar ou não, ou autossabotar os outros? O que será que é isso? Esse vai ser o nosso assunto, nosso bate-papo hoje com a Eliane. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Núbia? Então eu quero que você explique pra gente o que é autossabotagem. Bom, falando de autossabotagem, eu acho que a gente vai pensar assim, qual é o jeito que a gente se sabota? Porque todo mundo acaba tendo ali um jeitinho, né, um momento ali de autossabotagem. Então, vamos pensar assim, vamos ao pé da letra. Se a gente for falar sabotagem, né, é uma palavra que a gente escuta com mais comum, né, tá sabotando algo. E quando a gente fala auto, a gente traz essa sabotagem para nós. Então vai ficar uma autossabotagem, que através dos nossos comportamentos a gente acaba sabotando nossas vontades, nossos desejos, nosso desempenho para alguma coisa. Isso pode ser tanto pessoal quanto profissional. E eu quero que você explique pra gente, então, como durante o dia a dia podemos identificar essa autossabotagem. Olha, a gente vai ter que observar pensando assim, o que você tem desejado fazer e que você não está fazendo? Ou o que você sonha, mas que de repente você olha e fala assim, nossa, eu estou no mesmo lugar. Porque às vezes a gente está tendo esses comportamentos, mas não está percebendo. E muitas vezes você está terceirizando, inclusive, essa responsabilidade. Você está colocando que você não alcançar é porque, não sei porque, o período do Brasil que estamos vivendo, ou é porque alguma coisa no seu trabalho, o seu cônjuge. E aí você pensa assim, mas será que se eu virar o holofote para mim, o que será que eu tenho pensado a respeito disso? Ou será que E aí eu vou trazer o quê? Para o pensamento. Então a nossa autossabotagem, ela está no nosso pensamento. Mas por que eu comecei falando do comportamento? Porque às vezes é mais fácil a gente identificar aquilo que está acontecendo à nossa volta. Porque o pensamento, muitas vezes, ele vem automático, ele vem como o quê? Um padrão nosso, é um jeito, digamos, o nosso modus operandi. Então eu penso dessa maneira, eu repito, eu faço, é o jeitão que eu vou levando. Então se você começa a prestar atenção, você começa a questionar esse pensamento. Porque essa autossabotagem, ela vai vindo de uma construção da nossa personalidade, do nosso jeito de agir. Então, das nossas crenças, né? O que é uma crença? É aquilo que eu acredito como uma verdade. Então, se a gente está vendo aqui a entrevista, você pode passar a questionar essa verdade que vinha ali automaticamente. Vamos pensar, por exemplo, eu gostaria de... Vamos pensar numa situação de uma empresa, lembrando até do treinamento que eu realizei ontem à noite. Eu recebi a oportunidade de me tornar líder, coordenadora de um setor. Mas o que vem na minha cabeça? Então, você que está me ouvindo, o que você pensou se essa oportunidade fosse para você? Você pode ter pensado assim, uau, que bacana, demorou, né? Vamos lá. Ou você pode ter pensado assim, não, mas eu não estou preparado para isso. Mas por que eu? Tem tanta gente mais preparada que eu. Ou então, poderia até ser, mas o quê? Mas eu vou me colocar, de repente, na visão das outras pessoas, mas eu posso fazer errado e ser demitido, mas eu posso não saber lidar com as pessoas. Então, isso não deixa de ser uma autossabotagem. Por quê? Você está recebendo uma oportunidade. Se você está recebendo, alguém está vendo potencial em você. Então, presta atenção no que você está pensando. De repente, você vai falar assim, mas Eliane, eu não estou preparado. Tudo bem, pode ser que não seja somente uma crença, você não está preparado. Mas é a crença que vai te permitir a se preparar. Aí você pensar assim, não, vocês estão vendo essa oportunidade, o que eu posso fazer para que eu esteja preparado e eu realmente consiga realizar? Então, ela está muito relacionada mesmo ao nosso pensamento, como que a gente vem se posicionando diante das coisas. Eu quero que você conta pra gente, por exemplo, assim, aquela pessoa que se vitimiza. Porque eu sou coitada, tudo acontece comigo. Porque isso, porque aquilo. Essa vitimização também é uma autossabotagem? É um grande exemplo que você pegou, né? Porque assim, se eu sou vítima, primeiro assim, é uma coisa que vem às vezes lá de criança, né? Ou passando por uma situação, a pessoa ela não está se sentindo apta a enfrentar alguma coisa. Mas isso é inconsciente, porque se você chegar e falar para a pessoa assim, não, você consegue, é isso que ela quer ouvir? Não, ela quer ficar naquele circuito, né? E o vitimismo, ele faz com que essa pessoa se compare aos outros e se coloque inferior, muitas vezes inconscientemente para buscar uma atenção, buscar um apoio. Mas na verdade ela está num circuito onde ela enxerga dessa maneira, então ela vai buscar formas de ficar ali no vitimismo. E esse vitimismo faz com que ela enxergue oportunidades até para o outro, mas para ela não. Então ela vai estar sempre nesse jeito de reclamar, de se fazer de coitado, de ver um cenário ali difícil e às vezes inclusive ela vai atrair coisas difíceis para a vida dela. Por quê? Se a cabeça dela diz que as coisas são difíceis, que tal coisa pode acontecer, onde que vai estar o foco dela?
Então ela vai acabar atraindo isso. E é muito delicado para a gente conviver com a pessoa que está vivenciando esse vitimismo. Mas aí, de novo, eu trago o holofote para a gente. Porque a gente pode não ter um padrão, de repente, eu não sou assim tão vítima. Mas pode ser que algumas situações da sua vida você esteja agindo como vítima. E aí, nesse momento, você está se auto-sabotando. Então, sempre que a gente terceiriza a responsabilidade, que a gente coloca isso para outra situação, nós estamos colocando como vítima ou algum outro tipo de auto-sabotagem. Por quê? A gente não consegue mudar o outro ou mudar um cenário, assim, simplesmente porque eu acho que ali não deveria ser assim. Não, a gente consegue mudar a gente. Mas mudando a gente muda o que está em torno, muda a relação com as pessoas, muda o cenário, muda o resultado da nossa vida. De uma hora para outra? Não, mas é uma construção, tem que ter um primeiro passo. Então, o vitimismo é um grande exemplo, porque ele fica assim em busca de um salvador. Se eu sou vítima, eu busco um salvador. E quem que vai ser esse salvador que não seja a gente mesmo? Helena, quero que você fale pra gente, por exemplo, assim, essa pessoa que identificou, que sofre bastante, que se faz bastante de vítima, enfim, como que ela pode parar com isso e construir, como você falou, uma construção dia após dia? Olha, muitas vezes, assim, para o vitimismo especificamente, eu diria que às vezes precisa buscar uma orientação profissional, porque realmente, às vezes é mais delicado da pessoa perceber. Mas assim, que passo que ela pode dar? Primeira coisa que eu sempre falo para a mudança é tomada de consciência. Então, vendo o que a gente está falando aqui, ela começar a perceber o comportamento dela, ela começa a perceber as suas falas, o que você fala para as pessoas. Pega seu áudio aí e escuta de novo o áudio que você mandou aí para suas amigas, o que você estava falando. Dá uma avaliada aí em você, no teu cenário, né? O que você vem falando, o que você vem pensando. E aí, a partir disso, você já pode pensar, mas isso que eu estou falando, se eu continuar seguindo, repetindo isso daqui, eu estou me ajudando? Ou estão me sabotando, estão me colocando no mesmo lugar? Então, como que seria o polo contrário disso? De repente, aonde eu disse que eu não consigo, ou eu não tenho condições, como seria eu passar a pensar que eu tenho condições, o que eu posso? Então, começa mudando na tua mente, e aí você vai mudando essa programação e vai mudando a tua fala. Quando você viu, você reclamou, você se colocou de vítima. Segura, eu vou pausar aqui, na próxima eu já consigo não falar. Então, aos pouquinhos você vai mudando o teu olhar sobre as coisas. Mas primeiro tem que ter essa consciência, esse entendimento e uma escolha. E às vezes você realmente buscar ajuda profissional, às vezes um bom livro pode te ajudar também. Enfim, trazer visões diferentes, às vezes conversar com as pessoas que você confia, pessoas que têm condição de te dar uma orientação também, né? Isso que a gente tem que olhar, porque às vezes também você vai conversar com alguém que às vezes está pensando muito parecido e às vezes ela não vai te trazer, às vezes, um olhar diferente. Mas o conversar com as pessoas, trazer novas ideias, né? Trazer coisas diferentes para sua mente, vai te ajudar bastante. E a gente pode dizer que a culpa e também a negação é outras maneiras de autossabotagem também? Também. Porque quando você está negando, existe uma fase ali onde você não está encarando com responsabilidade uma situação, né? Mas assim, gente, a gente tem que ser primeiro muito amoroso com a gente. Porque nós somos seres humanos, então a gente está passível de viver essas emoções. Então, essa amorosidade já nos ajuda muito. Então, assim, eu estou sentindo culpa por alguma coisa? Peraí, mas será que eu estou olhando com amor para mim? Ou eu estou assumindo, às vezes, uma culpa que não é nem minha? Eu estou assumindo já de bandeirinha, já aconteceu uma situação, eu já acho que fui eu. Não, peraí, mas deixa eu olhar isso com racionalidade e pensar, será que a responsabilidade é minha ou não? E aí, você viu que eu acabei de usar uma palavra, responsabilidade. Isso eu acho interessante também. Você trocar o culpa por responsabilidade. Então, se eu tenho responsabilidade sobre uma situação, eu vou agir sobre ela, eu vou buscar corrigi-la, vou ver o que é possível fazer dentro do meu alcance. Tem coisas, às vezes, que de repente não tem o que fazer. Então, você carregar uma culpa vai ser assim como se você carregasse um veneno dentro de você, que vai te levar para a toxicidade. Então, entender assim, bom, eu tenho responsabilidade, sim, eu assumo, eu resolvo, e o que eu aprendo com isso? Então, a grande questão é essa. E a negação é a mesma coisa. Até onde a negação vai nos levar? Vai deixar que a gente fique no mesmo circuito. E é fácil, é gostosinho passar por esses processos? Não é tão gostosinho, só que se a gente se coloca à disposição disso, a gente vai ter um grande ganho depois. Mas assim, eu volto a falar, com amorosidade, se percebendo, entendendo, bom, aqui hoje é assim, ok, era o que eu tinha para fazer, mas eu estou aprendendo, então agora eu já estou num próximo passo. E aí você vai sair da autossabotagem e vai vir para um movimento de conquista, de realização daquilo que é importante para você. E a gente pode dizer que aquelas pessoas, por exemplo, assim, que tem muita procrastinação, deixar para depois, e até o medo, mas se eu fizer, e se, sempre aquele se, isso também são maneiras de autossabotagem? São.
Existe até um livro que chama Inteligência Positiva, é um livro de capa amarela, assim, que foi muito divulgado um tempo atrás. Ele traz essa visão da autossabotagem. Então, ele nos mostra ali 9 maneiras que o ser humano tem de se autossabotar, tendo por base a crítica. Porque a gente se critica muito, a gente muitas vezes tem a tendência de criticar os outros, ou criticar o ambiente, e isso é associado a um tipo de autossabotagem, que seria um tipo de personalidade. Então, esse que você falou está dentro disso. E às vezes esse medo, essa procrastinação, o que está por trás? Às vezes as pessoas procrastinam, ou seja, tem o mesmo comportamento, mas uma origem diferente. Às vezes é por quê? Por causa de um perfeccionismo. Então, eu vou deixar para depois porque eu não acho que eu não estou bem agora para fazer isso aqui. Não, mas eu acho essa tela tão linda, mas de repente não mas eu acho que essa moldura aqui não está valorizando. E de repente essa tela podia estar vendida e alguém está adorando essa tela dentro de um lar, de uma casa, de um comércio. Mas não, meu perfeccionismo não me deixa colocar à venda. Então, olha o resultado que isso vai gerar, né? Então, cada um vai tendo uma forma. O outro é porque às vezes ele não quer se colocar em evidência. O outro é porque, eu acho que, sei lá, minha voz não está tão boa para fazer a entrevista hoje, vamos desmarcar. Então, são pequenas coisas que, se você olhar uma visão macro, você vai ver que são vários acontecimentos que vão te afastando daquilo que você deseja. Então, uma frase bacana também para a gente trazer para isso é tornar simples. Dá uma simplificada nessas coisas, assim, e na hora que você vai executar, se você olha aquilo de uma forma menor, assim, porcionada, isso vai te ajudar aí. E a procrastinação também, lógico, tem coisas que às vezes tem que investigar mais a fundo, com uma ajuda profissional, porque às vezes pode ter outras coisas relacionadas. Às vezes não é só você, às vezes não é só porque você está com preguiça. Daí já entra para uma outra dinâmica, né? Então, mas precisa, né, observar, buscar agir. Se você não conseguir sozinho, aí você vai buscar ajuda. E como que a gente pode falar que a autossabotagem pode prejudicar um líder? Como que pode ser isso no dia a dia, até no desenvolvimento das tarefas, no ele passar as tarefas para os empregados também? Vamos pensar, a gente falou aqui pensando no ser humano, fiquei imaginando o nosso ouvinte aqui, né, nosso telespectador. Agora imagine esse líder lidando com diversas pessoas, cada uma com suas questões, com seus desafios de autossabotagem, e o líder com as dele também. Né? Então, eu acredito que para o líder, se ele observar a dinâmica dele no dia a dia, a autossabotagem vai ficar muito clara. Eu trabalho, né, com desenvolvimento de liderança, com mentoria para líderes, tanto na forma individual quanto na empresa, então a gente observa muito. Vou dar um exemplo que eu lembrei aqui, de uma líder. Então, quando ela veio para a mentoria, ela estava sobrecarregada. Ela fazia mais horas do que era previsto fazer na empresa, e quando a gente foi conversar na mentoria, como que ela se sabotava? Sendo boazinha. Sendo uma pessoa boa, sendo uma líder boa, que as pessoas adoravam ela. Mas como assim, Eliane, se sabotando? Eu falo que nem para ser boa a gente pode fazer sem a gente pensar. Tem que olhar. Porque ela era tão boazinha, ela era tão prestativa, e essa era uma forma dela se sabotar, que ela acabava pegando muita coisa para ela. Então, ela se sobrecarregava por isso. Então, por exemplo, ela tinha um serviço que era operacional, e ela, por exemplo, ela falava assim, nossa, mas tem fulano lá, mas eu não sei, fulano vai cansar. Mas fulano cansa, mas ela não. Né? Ela não delegava as coisas como deveria, porque ela achava assim que a pessoa às vezes não ia saber executar. Então tinha um pouquinho ali também do controle, do perfeccionismo por trás, mas principalmente por isso. Então ela agradava todo mundo ali na liderança, mas será que é isso que as pessoas estão esperando da líder? Porque também se um líder é muito protetor, já faço aqui esse braço aqui, o que ele está fazendo? Ele está inconscientemente, sem querer, com a melhor das intenções, mas ele está impedindo que as pessoas cresçam. Porque é como se fosse assim, vem aqui que eu cuido de você. Então esse era o comportamento que ela tinha. E aí dentro, vários outros exemplos. Então ela entendendo isso, e assim, a chavezinha vira quando eu falo, né, você está querendo ajudar, mas você está tirando aquilo que a pessoa poderia se desenvolver. É como se fosse assim, o filho vem, mãe, não consigo desenhar. Desenha para mim? Sim, filho, eu desenho para você. Qual que é a mensagem que eu estou passando? Qual é o treino que eu estou deixando que esse meu filho faça de aprender a desenhar e valorizar aquilo que ele dá conta de desenhar, para depois ele ir progredindo. Então, para o líder fica muito fácil observar, porque às vezes ele vai deitar a cabeça no travesseiro, e eu falo, porque eu ouço muito isso, não consegue dormir, fica preocupado, já fica, eu esqueci de fazer tal coisa. Então, tudo isso vai atrapalhando o desempenho dele no dia a dia. Os feedbacks que ele recebe dos seus liderados, os resultados, será que ele está atingindo os resultados? Mas, beleza, pode até estar, mas isso está sendo com que esforço? Ele está levando sozinho, ele está levando a equipe, então tudo isso é um desenho ali para esse líder pensar e buscar se autoavaliar e tirar um pouco dessa carga, né? Que essa liderança seja leve e seja realizadora ao mesmo tempo.
Então, eu quero te agradecer por essas dicas, contar um pouquinho mais pra gente sobre a autossabotagem, até a questão dos líderes, do ser humano como um todo. E eu quero que você faça o convite para as pessoas te acompanhar no Instagram também. Deixa o convite então. Eliane Gavasso, que é Gavasso, Eliane Gavasso.oficial, no Instagram, no YouTube, tem os conteúdos lá. E obrigada, Novei, por mais uma oportunidade de a gente estar aqui. E eu também quero agradecer a Mari Dal Poço pelo look da entrevista de hoje, que também foi preparado pela personal stylist Kathleen Dalla Costa. E eu faço convite para você fazer uma visita à Mari Dal Poço, que fica na Rua da Faculdade 316, Jardim La Salle, aqui em Toledo, e o Instagram, @MariDalPoçoModas. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima. Então, conferimos aí várias dicas que a Eliane passou para você se refletir se você está se auto-sabotando. E como ela disse, autoconhecimento é o primeiro passo. Então, preste atenção aí no que você anda fazendo.